Fala, parceiro! Fala, parceira, beleza? Ó, cliente que quer fazer leilão com o seu preço. Acontece muito, não? É a sua realidade? Dá uma olhada então, vou te ensinar algumas técnicas para fugir disso e, de preferência, obviamente, não perder as vendas. Bora! Fala, monstrão, fala, monstrinho, fala, monstrão, fala, monstrinho. Fala, monstrão, fala, monstrinho, beleza? Bora para mais um vídeo prático, manual, como fazer, né? Sem enrolação, no dia a dia. Afinal, é isso que a gente precisa quando a gente fala de vendas, né? Afinal, também, o nosso canal do YouTube, você já sabe, ele é um manual. Aqui você vem, busca o que você está precisando, resolve o problema em 5, 7 minutinhos e passa para o próximo, fechou? O de hoje é a famosa, o famoso desafio sobre leilão de preço. O cara quer buscar preço do lugar, quer falar, quer baixar preço, miserável, fica querendo apertar, não valoriza a coisa, mas tem muita coisa para poder fazer. Eu passo muito por isso aqui, eu sou o cara que mais cobra do meu segmento, do meu serviço é o mais caro, aliás, é muito mais caro que o da concorrência e a gente fecha mais. Então aqui a gente sabe muito bem como lidar isso e eu vou passar para você, combinado? Para isso, mais uma vez eu preparei algumas dicas e vou dividir com vocês um slide bem legal aqui para você tirar print e anotar, combinado? Lembrando, se você já está curtindo aqui o vídeo, curte! Aperta o botãozinho aqui e depois, se vale a pena, você compartilha, senão você continua sendo meu amigo aqui, porque eu tô fazendo na boa vontade, mas eu tenho certeza que você vai curtir. Bora lá então, deixa eu compartilhar com vocês como fazer com leilão, com cliente que fica leiloando o preço. Então, quando o cliente quer fazer leilão, com o meu preço eu falo o quê? Então, primeiro, definir PCI. Tchau, o que é PCI? PCI é perfil do cliente ideal. Qualquer situação em que a gente vai buscar cliente, seja no inbound ou no outbound, ativo ou no desenho de geração de lead, a primeira coisa é definir para quem a gente quer vender. E é legal o seguinte, porque quando você define para quem você quer vender, qual aquele cliente que tem mais perfil para comprar de você, meio que automaticamente você define também para quem você não quer vender. E são duas coisas muito importantes. Então pode colocar aqui, editor, na tela, né? Definir para quem você quer vender e definir para quem você não quer vender. O PCI ele serve para isso. Por que o PCI ajuda no leilão? Porque quando você procura oferta para clientes que têm perfil para comprar o seu produto, ele dificilmente vai fazer leilão. Pode pedir desconto e tal, mas ele tem uma tendência a apertar muito menos você no preço, tá bom? Outra maneira de você deixar a sua oportunidade melhor para não ter briga de preço é qualificando, usando perguntas. No meu canal aqui no YouTube, eu tenho um vídeo falando, né, sobre alguns dos modelos, né, Bunch, Champ, Spin, Antum. Então, assim, tem vários modelos que você pode usar para qualificar. Então, quando você qualifica, lembra que você não passa preço antes de qualificar. Aí você não fica brigando depois por preço. Se ele não tem perfil, nem avança, nem faz oferta, tá? Então, primeira coisa, definir o perfil do cliente ideal, né? Como é que eu defino o perfil do cliente ideal? Quando você tem alguns clientes que seriam, eu sempre falo assim, ó, separa aqueles clientes que você já atende, que se todos fossem iguais a ele, sua vida seria um sonho. Então, já falei sobre isso, tá? Mas vou repetir aqui rapidamente. Faixa etária, se você vende para empresa, tamanho da empresa, quantidade de funcionário, quanto fatura, segmento, né? Tudo isso influencia. Quando você pega os seus melhores clientes, geralmente eles têm perfis comuns. Então, ó, geralmente os meus clientes têm de X a X de idade na pessoa física, são mulheres, ganham entre 10 e 15 mil reais, tem um cargo de gestão. Então, olha só que interessante, você vai escrevendo isso, vai ficando fácil para você definir se esses clientes têm perfil ou não. E aí você briga menos no preço. Segunda coisa, descobrir se ele já tem outro orçamento. Isso é muito importante. Ele já foi procurar, né? Então, o senhor já foi procurar em outros lugares, aqui é o primeiro lugar, o senhor já conhece alguma outra empresa do segmento, né? E descobrir a urgência e o tamanho do problema dele. Porque se ele precisa para amanhã, por exemplo, a urgência faz com que ele brigue menos no preço, ou você pode utilizar isso. Paulo, não é fácil encontrar esse produto, esse serviço, e eu consigo atender hoje o senhor, e o senhor precisa para amanhã. A pergunta é, vale a pena o senhor pagar um pouco mais para mim e ter esse produto ou esse serviço hoje, resolvendo o seu problema para amanhã, ou o senhor acredita que vale a pena arriscar e procurar uma outra empresa e por uma pequena diferença de preço, o senhor não conseguir resolver isso? Olha só que interessante. Então, saber qual é a pressa dele, né? Se ele precisa disso para amanhã ou não, ou o tamanho do problema. Meu Deus, eu não aguento mais isso aqui faz um tempão, né, que eu tô com isso aqui para resolver. Então, isso tudo pesa na hora de negociar preço. Terceira coisa, né? Usar, seu Paulo, Dona Maria, né? Um exemplo.
no preço eu não consigo mexer, mas podemos falar da forma de pagamento? Então você ser um pouco mais duro, direto, que você não tem oportunidade para mexer, às vezes ele só está vendo até onde você vai. E aí, junto nesse teste, você pode usar essa aqui, ó, né? Se você já deu algum benefício para ele ou algum desconto já, você pode falar, seu Paulo, eu já cheguei no meu limite. Realmente eu não consigo mexer mais no preço, né? Às vezes, de novo, ele só quer testar você. Às vezes ele só quer testar. Às vezes ele já comprou, mas está querendo ver se ele consegue tirar um dinheirinho seu. Aí para a briga por preço. Então, você pode falar, se você realmente não tiver condição, você fala, seu Paulo, eu não tenho condição de mexer no preço, mas podemos falar sobre forma de pagamento? Ajudaria você? Né? Isso antecipa e mata a possibilidade dele ficar fazendo leilão com você, tá? E por último, lembra, né? Não feche com o seu cliente se não for vantajoso para você. Eu sempre falo aqui, ó, pode pôr na tela, nessa frase, o vendedor não precisa vender para todo mundo. O vendedor tem que vender para quem dá lucro, para quem faz sentido para ele, né? Porque às vezes o cliente naquele momento ele não dá lucro, mas se um cliente muito importante ou um cliente que vai comprar um volume muito grande, né? Isso para a empresa possa fazer sentido dentro da estratégia. Às vezes até com uma margem muito pequena, mas se for estratégico ajuda. Às vezes é um cliente que se você vender para ele, todos os concorrentes vão comprar. Isso acontece muito em vários segmentos. Então, pô, se eu vender para esse cara, eu consigo abordar outras empresas e falar que essa empresa está comprando de mim, é uma empresa referência. Então, se isso fizer sentido, tudo bem. Você pode chegar num preço melhor, inclusive, às vezes, até vender, cuidado, tá? Mas com prejuízo. Se isso for estratégia alinhado também com a empresa. Beleza? Então, repassar rapidinho aqui, ó. Então, quando o cliente quer fazer leilão de preço comigo, definir primeiro o PCI. O PC ele resolve 90% desse problema, tá bom? Segundo, junto com o PCI, qualificar, né? E aí tem vídeo de qualificação meu aqui no YouTube, descobrir se ele já tem outro orçamento, se ele tem pressa para isso, ou o tamanho do problema, né? Usar gatilhos para encerrar essa desculpa sobre, por exemplo, né? Não consigo mexer no preço, vamos falar de forma de pagamento, né? Olha, seu Paulo, eu já cedi o que eu podia, eu já cheguei no meu limite, não consigo evoluir, e lembrando sempre, se não for vantajoso, se não fizer sentido para você e para a empresa, não feche, tá bom? É melhor, geralmente aquele cara que menos dá lucro é o que mais dá trabalho. Põe aqui também na tela, né? Cliente que menos dá lucro é o que mais dá trabalho. Combinado? Então, essas técnicas para quando o cliente começa a fazer leilão de preço para você qualificar. Porque às vezes o cliente vai comprar de você só se você tiver o menor preço. Mas se você fizer o menor preço, isso é ruim. Então, meu amigo, descarta, já qualifica logo de cara, já vê isso e parte para um próximo cliente que dá valor para você, que é diferenciado, que tem produtos de qualidade, tem entrega, tem todo um mix, e isso faz uma diferença e tem um custo na hora de entregar. Fechou? Curtiu? Dá curtida aqui e principalmente compartilha, por favor, manda para outras pessoas. Afinal, o mundo precisa ser transformado através das vendas, né? Esse que é o coração da empresa e fazendo isso você ajuda a gente no nosso movimento. Pode ser? Essa troca. Eu dou conteúdo de graça e você compartilha ele com o máximo de pessoas que você puder. Bora lá! Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente, né, dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão para poder fazer mais dinheiro, então ó, curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui, continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada paga.